Pessoal, boa noite para vocês. Só quero avisá-los que quem quiser fazer perguntas, as perguntas vão ser desativadas do Instagram, né, pelo layout da nossa apresentação de hoje. As perguntas, quem quiser perguntar alguma coisa para a gente, pergunta lá pelo YouTube, tá bem? O link tá... O Ângelo tá ali ainda. O link está ali na descrição do projeto .222. Você sabe que eu sou ótimo em tecnologia, né? Eu entendo tudo disso. Mas, pessoal, vamos lá. Boa noite. É uma satisfação enorme estar com vocês aqui. Nós estamos aqui na segunda sequência, né? A segunda edição do nosso projeto 222. Eu, o Ângelo Freire, o Patrick Baltieri e o Guilherme Noriak. Nós temos uma intenção de estar sempre próximo com vocês para trocar ideias, né? Eu acho que nós estamos aqui na era da informação, num momento crucial de trocarmos ideias. Então, aquela ideia das aulas clássicas, das aulas, nós estamos substituindo, por enquanto, por essas medidas, mas que em breve, né, vocês vão ver que isso vai tomar um corpo e que vai ser uma coisa bem interessante, vai ser uma coisa mundial. Claro que os formatos vão mudando, vão se tornando a coisa mais dinâmica, mas a ideia é a troca de informação. E nós, como sempre, nós estamos juntos, reunidos, conversando, batendo papo, e muitas vezes entra aí o aspecto científico. E nós temos uma preocupação muito grande, como foi dito na live anterior, que nós estávamos sempre discutindo a questão de fazermos alguma coisa na endodontia, né? Pela nossa vontade, pelo nosso conhecimento, o compromisso que nós tivemos em estudar muito, né? E nessa segunda live nós tivemos a ideia de fazer um bate-papo com vocês, uma coisa descontraída, de uma forma espontânea e bem intencionada, de falar sobre a coisa mais importante que existe, que é o diagnóstico. Não adianta se você é um expert em endodontia, não adianta se você é excelente técnico no preparo dos canais, se você conseguiu atingir o limite desejado, se você utiliza alta tecnologia, se você fizer um tratamento num dente que não tem necessidade. Né? Então, para isso, nós temos que entender o que acontece na boca da pessoa. Então, vamos fazer uma sequência, né, que vamos falar, após o meu comentário, nós vamos começar a falar aí do atendimento ao paciente, das ferramentas que nós utilizamos para fazer um bom diagnóstico. A primeira delas é uma ferramenta tecnológica, intelectual, a ferramenta intelectual, que é exatamente o conhecimento, né? E vamos começar a falar desse conhecimento nesse momento, porque a primeira coisa que nós precisamos entender antes do paciente entrar no nosso consultório, o que é que existe de patologia na boca. Nós somos dentistas, nós temos que entender, bom, vai chegar um paciente com dor. O que é que pode ser? É um tumor? Ele é maligno? Ele é benigno? Ele tem dor de ouvido? Mas dor de ouvido está associada a dentes superiores? Não. Ao primeiro e segundo molar inferior, que atinge o auditivo médio. É o inferior. Em casos de abscessos abscedados, em condições císticas abscedadas, lesões extensas, atinge o auditivo médio, é o molar inferior. Então, nós temos que saber o que acontece com o ligamento periodontal. Esse paciente que está entrando, eu não sei. Doutor Ângelo, chegou um paciente com dor. Eu não sei se é periodontal, eu não sei se é sinusite, eu não sei se existe comunicação do dente com a membrana do seu maxilar, eu não sei se o dente tem cárie, eu não sei se o paciente recebeu uma pancada, eu não sei se o dente, por problemas químicos e físicos, ele sofreu iatrogenias térmicos, com choques térmicos, que houve trinca e que pôde promover aí uma pulpite, né, em um dente rígido. Então, nós temos que entender o que é que pode acontecer. O que é normal? O normal que nós sabemos é que o paciente que não sente o dente na boca é normal. O dente normal é aquele que você não sente. Só quando você aperta, mastiga, bate, você sente ele. Fora isso, você não pode sentir nada. Se existe uma queixa do paciente, diz assim, doutor, eu estou sentindo o dente. De que forma a senhora está sentindo? A senhora começou a sentir quando? Tem muito tempo? Né? Então, você já começa a fazer perguntas básicas para entrar em outros questionamentos que entram na amnese. Né? Qual é a sua condição de saúde geral?
como é que está seu coração, seu fígado, seu rim, seu pulmão, se existe uma tensão emocional, se tem problemas psicológicos, né? Se tem uma sobrecarga de trabalho, quais são, até para você ter uma ideia, até a profissão da pessoa influi, interfere. Pessoas que trabalham com substâncias químicas, pessoas que trabalham no mato, mastigando raiz e fumo. Então, tudo isso tem muito a ver com os questionamentos que nós vamos fazer ao paciente para adquirir a informação. E para isso, nós temos aqui na vanguarda, nós temos que ter um aparato muito bom. Pode ser simples, mas muito bom. Por exemplo, o microscópio é importante para um diagnóstico? Claro. Você não faz, nunca ouviu falar em transiluminação? Tem que fazer para saber se tem trinca de esmalte. Sonda periodontal, todo endodontista, aliás, todo clínico tem que ter uma sonda periodontal. A periodontia, juntamente com a endodontia, é a base da pirâmide, né? É o que lida com os tecidos vivos bucais, ou vivos ou controlados, né? Mas, em suma, nós temos que ter ferramentas, nós temos que ter ali aquele gelo, o gelo aerosol, para fazer os choques térmicos, para fazer o exame, né, térmico. Nós temos um aparato muito grande de coisas simples que você tem no seu consultório e que você tem que aprender a usar. Depois nós vamos falar cada tipo, né, de exame que vamos fazer. Eu vou passar a palavra agora, porque o tempo é curto, nós temos muita coisa para falar, o diagnóstico é uma coisa muito extensa, para que nós possamos desenvolver aí o nosso caminho nessas dimensões aí bucais dos nossos pacientes. Aí o Patrick, o Gui, fiquem à vontade. Muito bom, Ângelo. Vocês me ouvem bem aí, né? Então, só uma coisa importante, Ângelo e Guilherme, nós estamos online também, ao vivo, no Inmagni e ao vivo no meu Instagram, tá bem? Bom. Então, nós estamos falando com uma plateia bem grande aí. Convido a todos que estão vendo nossos outros canais que nos sigam aí no Projeto Ponto 222. Lembrando que as perguntas serão somente pelo YouTube, que o link está no Instagram do Projeto Ponto 222, o link para o vídeo, tá bem? Bom, Ângelo, você comentou dessa questão do diagnóstico, das ferramentas, né? E aí, o mais que eu acho que é importante de tudo é a gente valorizar essa questão do diagnóstico, porque se a gente falhar nesse momento, a gente coloca em xeque tudo aquilo que a gente pode propor para o paciente, tá? E o principal, a falha do diagnóstico pode levar o paciente a ter, muitas vezes, dores, perpetuação de problemas, que a gente não quer, a gente está aqui para ajudar essas pessoas, né? Então, nós temos que ser assertivos no diagnóstico, ter todo um protocolo que nós vamos discutir mais para frente, mas o mais importante é pensar que a gente tem que ser assertivo, porque senão essas pessoas que estão procurando o nosso trabalho podem ficar sofrendo por dias, semanas e, eventualmente, anos, tá? A questão toda, aí eu quero mostrar essa questão do diagnóstico. Deixa eu só voltar aqui, uma coisinha rápida, volta. Vamos lá. Opa. Um caso, só para a gente ilustrar a importância da gente ter essa questão do diagnóstico correto. Esse paciente, por exemplo, é um caso rápido aqui para a gente exemplificar, depois eu passo a palavra. Ele estava sofrendo literalmente, Ângelo, há 4, 5 dias, por dor na região direita inferior, tá? Então, a gente tinha ali muita dor, um dente com tratamento endodôntico, no dente 46 com tratamento endodôntico, que radiograficamente a gente via que estava com problema, e foi encaminhado para a gente para retratar dor, muita dor. E aí, Ângelo, diagnóstico, né? A gente vê nessa radiografia, não sei se você consegue enxergar aí, que tem um canal sem tratar, um radix entomolares, o nome chique, né? Mas a grande questão aí, que esse dente não tinha dor, Ângelo. A relato do paciente, dor pulsátil, não podia morder, estava sentindo, parecendo que o dente estava crescido. Quando a gente fez o exame clínico
inicial desse paciente, o que a gente constatou? Que esse dente não tinha dor. E aí, o que a gente desconfia? Dentes adjacentes, dente superior, e a gente fez um simples teste de palpação, tá? E aí, a gente constatou que a dor do paciente era oriunda, e ele já tinha passado por uma outra avaliação prévia com outros colegas e tudo mais, com teste de vitalidade nos dentes adjacentes, teste de percussão, palpação, e depois do exame radiográfico, a gente, nessa época, não tinha nem tomografia ainda, né? A gente constatou que o problema, na verdade, era o dente 47, que era um dente que tinha passado por uma... Você vai olhar na radiografia, restauração muito rasa, né? A gente praticamente não tem nada, mas ele tinha passado por uma troca de restauração, tinha um amálgama que recebeu uma resina, só que a gente vê, esse dente estava necrosado, dor à palpação e percussão. Quando a gente abriu o dente, a gente consegue ver ali a presença de trincas, né, o escurecimento, mas o mais interessante de tudo, Ângelo, que a hora que a gente fez a simples abertura, a remoção do teto da câmara pulpar, sem patência, sem nada. O que começou a acontecer ali, ó? Drenagem via canal, tá? Bastante coleção purulenta, ele tinha um abscesso intraósseo. Imagina a dor que esse paciente estava sentindo, Ângelo. Realmente, essa talvez uma das maiores dores, né? Do abscesso intraósseo sem edema ainda, que fica aquela dor lancinante, pulsátil, que o único jeito é você drenar, ou via canal, ou eventualmente uma drenagem cirúrgica, que se não for viável a drenagem via canal. Né? E a gente continuou ali, depois de fazer preparo, muita drenagem em todos os canais, né? E o mais importante, Ângelo, é o feedback, né? Depois, quando a gente vai no ponto, aqui eu gosto de mostrar, né, que a gente vê aqui, conversando com o paciente, no dia ele estava com dor, né? Seria ontem que a gente vê na conversa aqui, né? Hoje, olha lá, sim, Patrick, estou tomando, a dor passou. Com as medicações, com o procedimento que a gente fez, a gente conseguiu solucionar aí, intervir de forma assertiva para resolver a dor do paciente. Então, isso, Ângelo, eu acho que é o primordial, né? A gente ter o diagnóstico assertivo e depois que a gente sabe o que está acontecendo, aí você vai para a terapêutica. A resolução do problema, na maior parte das vezes, é muito mais fácil do que o diagnóstico dele. Saber o que é que está acontecendo, né? Então, isso, Ângelo, é algo que... E o mais importante, o 46, até hoje a gente nem retratou. Entendeu? Porque, assim, claro, não tinha dor, não tinha nada, o paciente falou, pode dar problema? Eu falei assim, pode. Posso tratar quando der problema? Por conta e risco seu? Pode. Então, meu amigo, até hoje, com esse dente sem tratar. Existe crime biológico. Exatamente. Né? Então, esse caso foi só para ilustrar que se a gente for assertivo, a chance da gente conseguir ajudar as pessoas é muito maior. Tá? Gui, toca o barco aí. Valeu, Patrick. Boa noite, pessoal. Boa noite aí, Ângelo, Patrick. Prazer estar aqui com vocês de novo. Muito bom estar junto e podendo dividir aí, compartilhar mais conhecimentos. Queria só avisar também que hoje a gente vai ter, né, uma live na sequência da nossa querida amiga, professora, orientadora, Adriana Soares. Uma live sobre traumatismo dental, vai ser na página do SBTD, Sociedade Brasileira de Trauma Dental. Se não me engano, é SBTD Oficial, tá? Às 20 horas. Às 20 horas a gente vai estar, né, terminando já a nossa live aqui, nós já vamos direto para a live da professora Adriana. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do que eu também entendo, né, e gosto sempre de reforçar para amigos, para colegas, né, alunos, da importância do diagnóstico. Dentre o que o Ângelo já comentou e o Patrick já deu uma, né, caminhada em si, eu gosto de falar que a gente tem que ter uma sequência. Né? Se a gente não tem uma sequência nesse diagnóstico, muitas vezes a gente pode, como o Patrick falou, falhar. E o falhar é muito ruim, porque imagina se o Patrick fosse direto para esse 46 e tivesse retratado esse dente, no dia seguinte ele não ia receber a mesma mensagem no WhatsApp que recebeu. E posso estar enganado, Patrick, mas eu acho que esse
paciente foi se atender um dia antes lá do encontro do Scopin, não foi? Exatamente. Eu apresentei no dia seguinte esse caso lá, só para ilustrar. Então, olha o quanto é importante, né? Porque senão no dia seguinte, à noite, a gente não ia estar comendo aquela carne. Você ia estar no consultório atendendo esse paciente de novo. Exato. E de novo, até encontrar o problema, né? Não é verdade? Né? Enfim, eu lembro que você colocou na aula ali, o Scopin comentou, enfim, achei bem interessante. Mas, voltando na sequência, né? O paciente chega no nosso consultório, não é, de forma alguma, para a gente, primeira coisa, após uma conversa, após, né, preenchimento da anamnese, fazer uma radiografia. Né? Hoje, com essa questão de tecnologia, WhatsApp, e-mail, enfim, a gente recebe as radiografias e o dentista, ou muitas vezes o próprio paciente, ele já quer um diagnóstico com a radiografia que ele encaminhou. Sim. Doutor, se eu te mandar a radiografia, você já sabe quanto que vai custar o meu canal? Não é assim? Não, fora essa questão, né? Esse dente já tem 3 canais, quanto que o senhor pode fazer esse dente, etc. e tal. Mas uma coisa muito, 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 muito comum. O dentista tem a mania de o paciente chega no consultório, ele não faz o exame clínico, ele não conversa detalhadamente com o paciente, vai direto para um raio-x. E muitas vezes o raio-x, eles nos, né, confundem. Exatamente. Fazer um diagnóstico baseado em radiografia, gente, não dá para aceitar mais. Né? O Patrick também falou, já vou colocar um caso aqui de tomografia, onde a tomografia foi decisiva para o diagnóstico. Mas não é o primeiro exame. Exame de imagem, eu lembro, aprendi isso 20 anos atrás com o professor Noboro. Exame de imagem é exame complementar. Exame complementar não vem primeiro. Exame complementar vem no segundo, no terceiro momento. Então, o Ângelo falou muito bem, uma conversa, enfatizando detalhes do paciente, até questões pessoais, sociais, enfim, você vai captar sempre alguma informação extremamente importante. Então, a partir desse momento, fazer um diagnóstico clínico, fazer um exame clínico com bastante acurácia, um exame clínico bem completo. A partir desse momento, nós vamos partir para depois disso, nós vamos partir para um exame de imagem. Né? E aí, vale ressaltar uma boa radiografia. Você pega aquele caso do Patrick, a primeira radiografia, por exemplo, onde ele, né, centralizou mais no primeiro molar. O segundo molar não dava para ver quase que direito. Então, assim, o professor Francisco sempre falava para a gente também 2, 3 radiografias da mesma região, fazer angulações para a gente poder enriquecer o nosso armamentário de ferramentas para fechar um bom diagnóstico. Então, eu quero reforçar aqui, pessoal, essa questão de fazer o raio-x em primeiro lugar, encaminhar a radiografia e a gente já fechar um diagnóstico e decidir um plano de tratamento baseado somente numa radiografia, eu não concordo muito, não. Né? Eu acho que isso a gente não pode mais estar seguindo essa conduta. Outra coisa que eu também gosto muito de falar, Ângelo, já vou estar te passando. A gente, infelizmente, nós estamos em 2020 e a gente ainda também não tem um exame ou um teste, vamos dizer, teste de sensibilidade, teste de vitalidade pulpar. A gente não tem algo extremamente preciso. A gente não pode acreditar só que um teste com frio, ou um teste com quente, ou que seja um teste elétrico, seja o suficiente para fechar um diagnóstico. Com certeza ajuda muito. Claro. Mas não existe, por exemplo, um exame onde a gente faça e esse dente passe por por um filtro ou por um exame que defina que esse dente está vital, que todos os canais desse dente estão vitais, né, ou necrosados, ou inflamados, enfim, onde a gente possa, né, fechar um diagnóstico preciso. Então, isso também, infelizmente, a gente, em 2020, não tem, infelizmente, algo que possa definir aí um diagnóstico de extrema precisão. E aí vemos exames complementares, e aí o Ângelo vai falar um pouquinho
complementando isso, já a gente conversa um pouco mais. Uma coisa que me assusta muito, na verdade, viu, Patrick e Gui, é que a grande maioria dos colegas, sem querer dizer que está certo ou que está errado, ele quer tirar uma radiografia, porque se o paciente se queixa de dor, ele quer encontrar ou uma cárie ou uma lesão. Esse é um grande engano, né? Não, esse dente que tem lesão, esse está doendo. Geralmente, os pacientes que chegam com a pulpite, tá? Ou com um processo de abscedação, ou então um abscesso agudo. O abscesso agudo, ele é um processo tão rápido que não deu tempo de ter perda óssea. É exatamente o mais perigoso, tá? Porque ele pode ser o vizinho ou não do dente que está feita a lesão. Então, quando eu disse anteriormente de que o mais importante do tratamento é o diagnóstico, porque você pode fazer um tratamento excelente, como o Patrick relatou no caso passado, num dente que não precisava. Ou num dente que precisava, mas não era o caso, né, de imediato. Né? Então, nós temos que ter essa preocupação de fazer exames, percussão, testes térmicos, e, na verdade, o teste de percussão, para mim, é um dos mais eficientes. E vou dizer por quê. Ângelo, só um pouquinho, antes de você... explique o teste de percussão, porque às vezes as pessoas acham que percussão é você pegar o cabo de espelho e pau no dente. Não. Começa com o dedo. Nós temos que tirar a dor do paciente, não causar. Nós entramos numa parte aí de urgência, né? Porque nós temos dois tipos de diagnóstico. Sim. Nós temos o diagnóstico para atendimento de urgência, que tem que ser aquele pontual naquele momento, e o diagnóstico de um tratamento que o paciente vai precisar fazer. Né? O paciente precisa de um diagnóstico mesmo que ele não tenha sentido dor. Ele está sentindo a sintomatologia, ele não sabe que existe. Né? Então, são duas situações. Nesses casos de urgência, né, o paciente com dor, claro, não é pegar o espelho e bater, começa com o dedo. Mas é importante nós termos o conhecimento de algumas patologias. Quais são as patologias que nós encontramos geralmente no dente? Eu não estou aqui querendo dizer que é uma pulpite reversível ou pulpite irreversível. Não é uma pulpite irreversível, é serosa. Não, é ulcerativa. Ah, não, mas tem um pólipo. Não estou dizendo isso. O importante é você entender, tá, a patologia com as suas consequências. Então, por exemplo, você tem um dente que foi restaurado, por exemplo, algum tempo atrás, tem um mês atrás, e de repente o paciente começa a sentir dor. O paciente pergunta, mas, doutor Ângelo, por que está sentindo dor? Você tem que saber qual é a dor que o paciente está relatando. Essa dor, se for uma dor mais intensa, ela é preocupante. A sintomatologia, ela pode ser após uma troca de uma restauração de amálgama por uma resina, porque quando você remove aquele amálgama, já existe ali aquelas pequenas microtrincas e você termina cortando um pouco mais da dentina, se necessário for. Você coloca o ácido para remover a smear layer, né? E promover ali o imbricamento do material adesivo, fazer as micro-reentrâncias, a depender do tipo de adesivo, com os tags mais longos ou os tags mais curtos, você pode pressionar os prolongamentos odontoblásticos e promover ali uma sintomatologia a longo prazo. 15 dias, 20 dias, um mês, né? Você vai observando. Isso é uma coisa que é passageira. Então, nós temos que entender como funciona a química dos materiais em relação à vitalidade pulpar, em relação aos tecidos vivos. E, de outra forma, nós encontramos ali o quê? Uma cárie que foi tratada, mas aqueles tubos, uma cárie profunda, aqueles tubos dentinários, né? Eles já estão contaminados. O colega faz o preparo, coloca o material restaurador, tá? E, de repente, a dor estoura. É por isso que eu sempre pergunto, a senhora fez essa restauração quando? Então, tempo é importante você entender, você fazer com que o paciente se lembre. A senhora fez quando essa restauração? A senhora começou a sentir essa dor quando? Então, tudo isso é importante. Eu estou colocando em termos de patologia. Então, como é que funciona a questão do abscesso, nesse caso? Por que a percussão dói? Porque o teste térmico ele é um pouco confuso. O teste térmico, com gelo, ele é confuso.
você pode ter um nódulo pulpar, você pode ter um canal mais calcificado, você pode ter cervical mais constrito. De repente, o paciente pode ter uma sensibilidade, mas não a vitalidade, né? Pode não ter vaso sanguíneo, mas tem nervo. Então, é sensibilidade, não vitalidade. Então, é muito confuso. O teste de percussão, porque quando existe uma inflamação, a presença de bactérias, o que é que acontece? Os neutrófilos chegam juntos. É a primeira linha de defesa neutrófilo. Quando tem esse processo de defesa, acontece que uma hiperemia naquela região. Os vasos sanguíneos ficam hiperêmicos. E o que é que acontece? Acontece que, por osmose, vai existir o quê? Uma saída de células de defesa para a área afetada. Cria-se ali o exudato, né? Cria-se o exudato. Então, quando tem o exudato, uma região presa, que tem paredes rígidas, ela começa a sofrer uma pressão. Você toca, dói. Uma pulpite normal, asséptica, assim, em termos de periápse, você não tem dor percussão. É por isso que você tem que saber distinguir o tipo de abscesso, o tipo de pulpite, o tipo de dor, para que você possa concluir o seu diagnóstico. Então, você, como o Patrick falou, nós começamos primeiro com o dedo, porque o paciente não pode sentir dor. Você encosta, o paciente já dói, já sente dor. E para você tirar a dúvida daquele dente confuso, você bate aqui, sentiu mais ou menos, você bate no outro, nunca vá no dente que o paciente acusa. Doutor, eu acho que é esse premolar aqui. Você já vem ali com o dedinho, dói não, com o espelhinho, pá, mais ou menos, eu fiquei em dúvida. Comece com dentes antagonistas, do outro lado, superior, do outro hemiarco, vá batendo, vai, de repente, sem ele perceber, você puxa dele, ele vai lá e sente. Então, o paciente ele vai ter uma reação espontânea. Não diga, eu vou bater só de leve nesse dentinho. Ele vai esperar uma reação já programada. Então, você tem que dar uma desviada na atenção do paciente. Pode falar, Patrick. Ângelo, vamos só... porque não vamos entrar na aula do Zay agora, que depois a gente convida ele para uma live também. Em breve ele vai poder dar com a gente. Passa a bola aí. É importantíssimo a gente entender essas reações biológicas, né, e fisiológicas, patológicas dos dentes, né, para a gente fazer o diagnóstico primário de condição pulpar, da condição periapical, né, perirradicular. Mas um outro ponto muito importante que eu vejo da questão de diagnóstico é a gente pensar na condição do dente. Muito bem, o dente precisa de tratamento endodôntico. É viável fazer esse tratamento endodôntico? Não é viável, né? Então, quando a gente pensa em diagnóstico, muitas vezes a gente pensa em pulpite reversível, eu vou usar os termos que eu uso no dia a dia, polpa normal, pulpite crônica, pulpite irreversível, pulpite aguda, necrose pulpar, perissementite, abscesso intraósseo. A gente pensa muitas vezes que diagnóstico é saber isso do dente. Se a condição pulpar, se o tratamento endodôntico está bom ou não está, e muitas vezes, mais importante do que isso, porque isso vai definir, tem que fazer a endo ou não tem que fazer a endo. Mas mais importante do que isso, é a gente identificar qual que é a condição desse dente, qual que é o grau de destruição coronária que esse dente apresenta, qual que é o comprometimento periodontal desse dente. Lembra que você falou da sondagem periodontal? Extremamente importante, né? Extremamente importante para a gente ver se esse dente é restaurável ou não, uma radiografia interproximal, que auxilia não só nisso, né? Mas também a gente vê a relação do teto da câmara pulpar com o assoalho, né? A sondagem periodontal, a gente verificar o nível de inserção óssea, tá? Lesões de furca, presença ou ausência de trincas radiculares com auxílio com sinais clínicos, né, de sondagem periodontal. Então, as condições gerais do dente são muito importantes, que fazem parte aí sim do exame clínico direto do próprio dente, né, que a gente vai verificar qualidade de restaurações, extensão de cárie, hiperplasia gengival, inflamação gengival. Tudo isso é imprescindível. Aí são as informações clínicas, né, que a gente vai anotar no prontuário do paciente, e depois a gente precisa dos exames complementares. Aí sim, radiografias, periapicais, panorâmicas, para a gente definir até o valor estratégico desse dente,
que aí é uma outra live também, se vale a pena ou não a gente aproveitar, né, esse dente. Exame radiográfico, né, radiográficos, exames de imagem, então, radiografias periapicais, né, Gui? Radiografias interproximais, panorâmicas, e mais recentemente, né, com a inclusão aí das tomografias de feixe cônico de alta resolução e campo pequeno, a gente consegue ter uma ideia melhor de uma perspectiva tridimensional desse dente que vai precisar de tratamento endodôntico, né? Pode falar, Angelo. Não, eu só queria complementar aí no caso, porque assim, existem pessoas que estão começando agora e que têm algumas dúvidas em relação a como concluir, né, o diagnóstico de um dente comprometido. Essa parte de palpação eu acho muito importante, mas importante frisar alguns pontos aqui. Pulpite irreversível. A pulpite, quando você faz palpação no periápice, o paciente não sente dor. Sim. Não fica esperando todas as respostas que você espera do dente. É por isso que é importante nós entendermos... É o somatório, né, Ângelo? Hein? É o somatório das informações. É o somatório. É por isso que tem não que... essa história de... não, mas... Não, tem que estudar. Você Exatamente. Tem que entender o comportamento de cada patologia. Né? Exatamente. E aí... Reversível tem uma resposta, a irreversível tem outra resposta. Um dente com necrose e com lesão tem uma resposta que pode ser assintomática. Dentes fraturados tem uma outra resposta. Dentes fraturados tem uma outra resposta. Ângelo, vou passar para o Gui a palavra, para ele continuar ali. Tem que ir para o livro, tem que estudar, entendeu? Exatamente. Gui, você quer comentar aí em relação a diagnóstico, cara? Vamos lá. É muita coisa, muita coisa. Sim. A live é 1 hora. Vamos pau. Vai lá. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho a coisa mais que complemente aí que o Ângelo e o Patrick já falou. O Patrick estava falando uma coisa muito importante, né? A questão periodontal e a questão da restaurabilidade. Essa é uma... Como que eu posso dizer? Essa é uma frase ou uma palavra muito importante. A restaurabilidade do dente. Nós, endodontistas, a gente costuma avaliar, né, basicamente, o periápice e as condições, numa radiografia e clinicamente, da possibilidade de tratamento do dente. Então, se a gente fechar os nossos olhos e simplesmente dar um diagnóstico se aquele dente ou aquela lesão ou aquele problema é possível ser resolvido com a endodontia, tudo bem. Só que tem muito mais coisa em volta. Exatamente. Tem toda a questão, né, do volume, como posso dizer, do dente todo. O dente, os tecidos de suporte, a questão do remanescente dentário, o Patrick falou, é extremamente importante. Que adianta tratar um dente, retratar, curar um problema endodôntico se depois o dentista não vai poder fazer o planejamento aí, claro. Então, isso tudo é uma série de coisas, né? E a questão do conhecimento, o Ângelo estava falando, né? O dentista também tem essa mania de querer fazer um teste simples, rápido, às vezes de sensibilidade, às vezes com uma percussão, e achar se o dente está vivo ou está morto e fechar um diagnóstico. Muitas vezes ele está numa fase de transição, muitas vezes uma raiz está num diagnóstico, a outra raiz está numa outra situação, né? São casos até de pegadinha para nós mesmos. Né? Você pega dentes multirradiculares, onde muitas vezes você tem no mesmo dente, naquele mesmo momento, situações interdependentes diferentes. Um está em pulpite, o outro já caminhando para uma necrose, né? E não é nada raro isso. Né? Então, o Ângelo falou, tem que estudar. Conhecimento é a base dessa pirâmide. E cada vez mais aprendendo. Não é só fazer canal. Oi? Não é só fazer canal, lima no canal. A questão da lima do canal a gente fala bastante, né? Hoje é muito fácil reproduzir, principalmente com a questão tecnológica de instrumentos e motores, etc. Fica muito fácil, entre aspas, reproduzir uma boa endodontia. Né? Lógico, Deixa eu colocar uma coisa aqui que eu acho interessante. Tá? Eu tenho nos últimos anos,
É impressionante. Ou eu comia mosca, né, antes, tá? Ou eu errava muito, ou o índice realmente está aumentando por apertamento, por problemas fisiológicos, né? Existem os processos biológicos e os problemas fisiológicos. Ô, Patrick, Gui, eu tenho recebido no meu consultório e eu tenho diagnosticado, com auxílio aí sim das radiografias e com laudo de otorrinos, muita sinusite. Às vezes chega um paciente no meu consultório com dor, entendeu? Você toca, a pessoa sente dor, faz um teste, está sensível, você pega o vizinho, a mesma coisa, você pega o vizinho... Senhora Carmen, a senhora tem sinusite? Não, eu nunca tive. Eu acho que a senhora tem sinusite. Eu vou solicitar aqui para a senhora um PA de seio maxilar e a senhora vai procurar um otorrino. A senhora tem um otorrino? É importante entender isso, porque com os dentes aqui, eu estou vendo que tem dentes com restaurações profundas, eu estou vendo que tem dentes mais comprometidos, mas não é o motivo da sua dor. A dor que a senhora sente atinge a testa, a região da glabela, ela não. Às vezes sinto uma dor de cabeça, olha, a senhora é bem provável que a senhora tenha sinusite. Eu passo analgésico para ela, não passo anti-inflamatório, digo, olha, a senhora tem que procurar um otorrino de imediato, porque ele vai fazer o exame na senhora, tá? E a senhora vai voltar assim que a senhora se consultar com o otorrino. Tiro e queda. O índice é altíssimo. Muitos dentes que têm contato, porque aí é que você vê a diferença entre um abscesso e uma pericementite. Deu para entender? Porque quando você tem uma congestão do seu maxilar, a membrana do seu maxilar, ela faz pressão sobre o ápice, principalmente do segundo premolar e da raiz mesel de molar, faz a pressão e, de repente, a pessoa sente dor. E a pessoa pensa que é dor de dente, e, na verdade, não é. É uma sinusite. Então, esse conhecimento geral é importante colher a história do paciente, entendeu? As enfermidades que os pacientes já teve no passado, os seus hábitos, se toma medicação no dia a dia, né? Pode falar. Gui, fale da tomografia que você ia falar lá, e depois me passe para mostrar um caso, porque a gente já está com 40 minutos de live, estamos aí no terço final para a gente poder finalizar aí. Vai lá. Vamos lá. Eu gosto de falar desse assunto e é uma coisa que eu acho bem interessante e importante. Está aparecendo aí, Patrick? Está. Tá? Então, sim, excelente. Rapidamente, eu quero mostrar, por exemplo, isso com o tempo nós vamos fazer uma live depois somente de tomografia, talvez com alguns outros convidados também. Porém, esse caso em especial, a gente conseguiu fechar o diagnóstico exclusivamente com o auxílio da tomografia. Se vocês repararem na radiografia do elemento 12, a gente tinha uma lesão, né, lateral, onde se suspeitava até de uma trinca ou fratura, né, por outros exames e outros colegas que tinham avaliado o paciente. Uma paciente jovem, 30 e poucos anos, mulher, né, um sorriso muito, muito bonito e com um dente que incomodava ela há mais ou menos 2 anos e nunca ninguém definia aí o que ser feito, né? Enfim, foi feito todo um exame clínico, radiografia, tudo que a gente já conversou um pouquinho, e acabei solicitando a tomografia, né? Com a tomografia, vocês estão vendo, detectou sim que era um canal lateral, um canal acessório, bem numa região que não é tão convencional, não é tão comum, região de terço médio, não é mais lá para o terço apical, região de terço médio da raiz, onde se pensar em outro tipo de procedimento, a não ser o tratamento endodôntico, resolvendo, fechando aquela porta, né, de entrada e saída, vamos dizer assim, da contaminação, não ia ter sucesso. Não adiantava simplesmente fazer o canal, chegar no forame, fechar ali em cima, fechar aqui embaixo, estaria resolvido porque a lesão ia continuar, porque a contaminação ia estar no canal. Enfim, só para mostrar rapidamente, o canal foi realizado, foi finalizado, e graças a Deus deu tudo certo. Um controle que a gente já tem aí, hoje, já temos aí 4 anos, é um caso que já tem um tempo,
e nós temos aí, mostrando na radiografia, um controle inicial de 9 meses, já a regressão, a regeneração ali da parte óssea, o que é o nosso objetivo. Então, não dá para a gente pensar somente, né, em forame, né, principal, apical e a entrada do canal. Enfim, isso é para mostrar e conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da tomografia. Sim. O quanto é importante, né, também como exame complementar, o uso da tomografia, que hoje em dia está cada vez mais em voga aí também no nosso cenário. A Patrick já vem usando aí diariamente e viu quanto isso é benéfico em todos os sentidos. Tá? Então, o diagnóstico vai muito além, o Ângelo também entrou em questões mais profundas, a parte biológica, isso eu acho que realmente é um pouco mais delicado a gente passar essa informação aqui, porque a coisa é bem complexa, mas que o recado principal, né? Conhecimento, estudo, isso vai juntando as informações para que na hora de um bom diagnóstico, o nosso cérebro, né, como o Ângelo fala, nosso encéfalo, possa poder juntar todas as pecinhas e poder aplicar ali na hora, poder ter o melhor diagnóstico possível, com o maior número de ferramentas, seja exame de imagem, exames clínicos, conversa do paciente, etc, etc, etc. Patrick, com você a palavra. Viu, Gui? Isso que você comentou, do conhecimento que o Ângelo falou, das ferramentas, estudar, ler muito, trabalhar muito em cima disso, é imprescindível, porque a gente tem que pensar que, ao ouvir o paciente, a gente já começa a formular na nossa cabeça uma hipótese diagnóstica, ou algumas hipóteses diagnósticas. A gente tem que ouvir, e eu vou mostrar um caso aqui, Gui, que foi que, ouvindo, muitas vezes, no telefone, né, a nossa secretária já consegue fazer o diagnóstico, né? Aqui na clínica a gente tem um roteiro de perguntas quando o paciente liga, que elas fazem, e agora ainda mais com o coronavírus, mas assim, em relação ao dente que vai ser tratado, já tem um roteiro de perguntas que com aquelas respostas a gente já sabe o que está acontecendo com o paciente. Quando é uma situação de urgência, alguma coisa assim, né? Tem pergunta aqui no YouTube, depois a gente vai ter uns 5 minutinhos no final para responder, mas eu vou colocar o caso clínico. Oi, Ângelo. Nós estamos aqui no Instagram e no YouTube, né? Estamos nos 2 canais, Instagram e YouTube. Ah, tá. E esse caso aqui, e Ângelo, é interessante, eu fiz esse no começo do ano, não essa endodontia. Esse paciente veio indicado para fazer uma tomografia da região porque tinha suspeita de trinca no dente 36. Paciente relatando dor à percussão. Desculpa, dor na mastigação. Desde antes do tratamento endodôntico, que já tem mais de 2 anos essa endodontia. Já foi trocada a resina, já foi indicado o onlay, o paciente com dor, Ângelo. Viu, Gui? História assim que a gente conhece muito, muito frequente, né? Então, o que aconteceu? Ouvindo o paciente relatando dor quando eu mastigo, e é só de um jeito que eu mastigo que dói, aquela história que todos nós estamos cansados de ouvir. Começando a examinar o paciente, a gente fez todos os testes aí clínicos no dente 46, nos dentes adjacentes, superiores, resposta térmica normal, tudo normal, Gui. A gente vai, tomografia, sondagem periodontal, ausência de bolsa periodontal, no exame tomográfico a gente vê que não tem lesão periapical, no corte axial a gente vê os canais tratados, todos eles. Você fala assim, poxa vida, o que está causando a dor? Começa a ficar complicado e a gente não consegue reproduzir no consultório. Sabe aquela situação complexa, né, que na hora que você está na clínica não reproduz a dor. E aí, o que foi interessante? Num determinado momento, eu comecei a examinar os dentes adjacentes, Gui. E aí eu peguei uma sonda, aqui verificando aqui o dente 47, vitalidade absolutamente normal. Exame radiográfico não tem nenhuma alteração. Na tomografia a gente também não via alteração periapical, não via nada. Na distal ali uma pequena, teoricamente, bolsa periodontal, mas na verdade é o aumento de volume, né, da gengiva daquela região, do trígono retromolar ali, eu não me lembro aquela papila. Mas eu peguei uma sonda endodôntica convencional e raspei no dente, nessa região aqui, ó. Tá?
na distal, a gente vê algumas trincas ali, deixa eu passar o vídeo aqui, algumas, aí na tomografia, algumas, talvez, microtrincas, mas o mais interessante é que, ao raspar na resina, ela fica marcada, né? Quando a gente raspa um metal na resina, ela fica escrito nela, né? No dente aqui, não ficava nada. A gente vê algumas trincas, aqui a tomografia mostrando que esse dente estava desprotegido. Tinha dentina exposta. E aí eu falei para o paciente, ele falou assim, opa, doutor Patrick, é aí que eu sinto dor. Falei, essa dor? Eu falei assim, exatamente isso, doutor Patrick. Quando eu mastigo aquelas castanhas, aquelas granolas, essas coisas, eu tenho esse tipo de dor. E no 46, nada. O que eu falei para ele? Eu falei, querido, olha, o que eu posso te fazer? Não tem que fazer canal nesse dente. Não tem tratamento, não é indicado endodontia. O que eu posso fazer é um selamento com resina. Topa? Ele falou, vou perder alguma coisa? Eu falei, não. Né? Tem que fazer esse selamento mesmo para depois restaurar esse dente adequadamente. E ele aceitou, Gui. E olha só, a gente aqui estava mostrando só a remoção completa da resina. A gente vê algumas microtrincas que a gente viu na tomografia lá, mas que não se estendiam para a região apical, né, coronária. E aí, aqui mostrando com mais detalhe as microtrincas, né? Aplicação do sistema condicionamento ácido seletivo só do esmalte, 30 segundos de esmalte. Aplicação do sistema adesivo Clear Fill, nesse caso, autocondicionante em esmalte e dentina. A colocação da resina composta em incrementos. A gente usou uma resina Bulk Fill, de baixa contração de polimerização, né? E aí, resultado imediato. E o interessante, eu falei, olha, se melhorar, avisa. Aí, esse caso foi feito agora em janeiro. Olha só, no mesmo dia ele saiu do meu consultório, foi jantar, né, comeu um lanche e me mandou essa mensagem. Patrick, muito obrigado, comi um lanche sem dor, já senti uma grande melhora. Daí, mais que ótimo, não sei o quê, opa, muito obrigado. Essa semana passada, eu entrei em contato com ele, porque, né, para ver como é que estava e tudo mais, 3 meses, aliás, 4 meses, já foi final de janeiro. Olha lá, eu perguntei, e aí, a dor que você sentia nos dentes inferiores desapareceu? Olha a mensagem dele. Bom dia, Patrick. Desapareceu. Estou muito bem. Preciso agora dar continuidade. Estou esperando passar a pandemia. Melhor, né? Aí, eu orientei que ia conversar com o dentista dele e tudo mais. Mas mais importante de tudo, Ângelo e Guilherme, é que muitas vezes o diagnóstico em dentes adjacentes, a gente tem que ouvir o paciente, testar, e às vezes a gente tem escolha. E se a gente não tem certeza, não faz. Eu poderia ter retratado o 46, ia continuar doendo, ia continuar com problema, ia continuar com a complicação. Né? Então, ouvir o paciente e testar tudo é importantíssimo. Importantíssimo. É por isso que o diagnóstico é importante. E é por isso, inclusive, Patrick, que quando você estabelece um diagnóstico do que é um abscesso agudo, do que é uma lesão crônica, do que é uma dor, é que eu não preparei aqui um material, mas esse caso clínico, ele está no YouTube, que foi o meu último caso que eu publiquei de um molar inferior, aonde eu preparei o canal e disse o seguinte, para mim mesmo, se eu não chegar no forame, se eu não drenar esse abscesso, essa dor não vai parar. Meu último vídeo, então aqueles que acompanham meu canal do YouTube, assistam o último vídeo. É um molar inferior que eu removi a ponte com total isolamento absoluto, isolei a distância, removi a ponte, complementei o isolamento, tratei o canal, instalei os pinos, fiz o núcleo e encaminhei para o protesista. Então, vocês vão ver que no momento eu fiz a desobstrução do tecido cervical e médio, era um retratamento de canal. Eu sabia que era um abscesso agudo. Patrick, não tinha edema. Ângelo, nós temos que encerrar. Ah, é? Tem pergunta. Convida todo mundo a ver esse vídeo. Eu vi, tá fenomenal esse vídeo mesmo. Eu vi lá, tá fantástico, fantástico. Você tirou a prótese. Maravilha. Sim, lindo, lindo. Temos uma pergunta aqui, ó. Vou colocar na tela do nosso colega, que é para o Guilherme responder. Gui, alguma ideia por que tem naquele caso que você mostrou, a lesão foi lateral e não apical?
Opa. Do lateral, do incisivo lateral que você mostrou. Ah, tá. Leandro, né? Isso. Bom, Leandro, o que eu posso te responder aqui? Não deu para passar muito imagens da tomografia, mas aquele dente, ele era um DENS indente. Ele era um DENS indente ainda na classificação inicial, classe 1. Então, o que a gente entendeu ali? Qual foi a causa, né? O paciente não relatou, pelo menos não lembra, e não comentou nenhum tipo de trauma, né, durante a vida, a infância. Então, ela não relatou nada de trauma. E a gente acredita, principalmente por aquela invaginação no sulco palatino, né, do lateral, e ter tido uma contaminação, e veio até a necrose do canal, né? E com a necrose do canal, como aquele canal lateral ele tinha um certo calibre, não era um canal lateral, até porque a gente conseguiu entrar com a lima mais calibrosa foi uma lima 15 que conseguia entrar, mas enfim, era um canal lateral com, vamos dizer assim, uma saída de volume, de diâmetro quase de um canal principal, que normalmente mede aí uma média de uma lima 20. Então, provavelmente a necrose ela foi cérvico-apical e nisso provavelmente a lesão se instalou naquela região do canal lateral, primeiramente. Mas não teve trauma, pelo menos o que a paciente não relatou. Pessoal, vou dar o meu tchau aqui, esperamos, né, espero e nós, com certeza, poder ter contribuído alguma coisa com vocês, vamos continuar no projeto e a gente vai, né, cada dia mais tentando compartilhar, enriquecer aí aos nossos colegas, amigos e a nós todos também. É sempre um grande aprendizado, né, nós estarmos aqui dividindo esse tempinho para poder aí, né, trazer mais experiências que a gente tem aí no nosso dia a dia. Beleza? Meus colegas, então também eu quero me despedir de vocês, foi uma satisfação muito grande estar com todos vocês, trocando aí essas informações, passando algumas dicas para vocês. Espero que nós nos encontremos numa próxima live que vamos estar organizando aqui, talvez para a semana, vamos ver qual é o melhor dia, ou talvez na outra, vamos ver ainda, vamos fazer um planejamento. Mais um abraço apertado, sintam-se abraçados e até uma próxima. Tchau, tchau, e foi um prazer muito grande estar aqui com você, Gui, e com você, Patrick. Estejamos sempre juntos. Muito obrigado, Ângelo. Obrigado, Gui. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês mesmo. Vocês são fera demais. A gente tem esse projeto fenomenal juntos aí. É muito conhecimento, né, Ângelo, né, Gui? É muita coisa, né? Não dá para a gente falar sobre tudo, mas a ideia era dar uma pincelada geral, né? Então a gente, lembrando, vamos lembrar todo mundo aqui que essas lives vão ficar gravadas, na próxima vai estar ao vivo no Instagram de todos. Nós fizemos o sorteio já, viu, pessoal, dos kits da Odds lá. Nós vamos pedir para o pessoal depois a gente vai divulgar aqui no Projeto 222 para entrar, a Odds vai entrar em contato com o pessoal, com os vencedores. Eram 3 kits, né, Gui, que eles sortearam para a gente, que eles disponibilizaram, 3 ou 6, eu não me lembro agora, mas isso a gente vai disponibilizar para vocês. A Odds vai entrar em contato com os vencedores, que a gente vai colocar aqui. Bom, obrigado pela participação de todos. Foi excelente. Oi? E agora vamos assistir a Adriana. Agora assistir na Sociedade Brasileira de Traumatologia, Trauma Dental, né? SBTD oficial. Professora Adriana, nossa orientadora, minha orientadora e orientadora hoje em dia no meu doutorado. Pessoa que a gente é muito grato a ela e vamos prestigiar lá, tá bem? Meus amigos, maravilha. Eu vou saindo aqui dos nossos Instagrams. Um abraço a todos. Tchau, se tchau. Cuidem. Boa noite. Ângelo saiu?